Ricardo Amorim, ele não dá palestra, ele dá aula. E o que ele fez na Expert foi uma aula. Eu vou contribuir aqui com você, dando um resumo de tudo que ele trouxe para nós. Ele começa falando do curto, do médio e do longo prazo. Ele vê o curto prazo com algumas convicções, mas não são convicções muito fortes. O médio prazo ele já vê que tem poucas convicções e muita incerteza. Porém, o longo prazo, ele acredita que tem convicções que beiram a certeza. Olha só, que interessante. Acompanhe até o final para ver o que ele diz. A contração econômica que a gente teve agora no mundo foi intensa. Porém, a resposta de estímulos dos bancos centrais com trilhões de dólares injetados na economia fez a economia não cair tanto quanto que se esperava se ela deixasse ela sozinha. Então, o que ele vê? Ele vê que a renda fixa no mundo inteiro está pagando muito pouco. Então, esses estímulos acabam sendo direcionados para a parte de empresas e que vai para a parte de bolsa de valores. Cuidado você, investidor, com o curto prazo. Ele mostra lá num gráfico o humor dos investidores no curto prazo. Então, a gente teve muita gente vendendo bolsa ali quando caiu e ficando corajoso agora com a bolsa 100 mil pontos de novo. Cuida disso, vá atrás de conhecimento. O que a gente faz aqui no canal é para cuidar de você nesse aspecto. Fala das queridinhas da vez, que são as empresas de tecnologia americanas, Amazon, Google, Apple, Netflix, e que essas empresas na época ainda não tinham dado o balanço, deram agora na semana passada e foram balanços maravilhosos. As ações subiram mais ainda porque são empresas que estão crescendo. Ele acredita que isso vai continuar acontecendo, mas não é para sempre. Ele vê oportunidades em empresas de tecnologia, mas não essas grandes, novas surgindo. Fiquem de olho. Um exemplo que ele dá de como esse mundo bagunçou foi a Grécia. A Grécia, em 2012, que estava passando por uma das maiores crises da história dela, chegava a pagar bônus, ali, títulos públicos de 30% em euros ao ano. Hoje, essa taxa de juros na Grécia está negativa. Então, o cara, hoje, ele paga para o governo grego para financiar, para ter um investimento lá dentro. Né? Você vê como as coisas mudam. E olha como o mercado fica maluco nessas situações. Um exemplo muito clássico disso é a Tesla, que ele traz esse exemplo. Então, ele pegou ali o valor de mercado da Ford, da GM, da Ferrari e da Honda. Essas 4 empresas juntas valem menos do que a Tesla vale hoje no mercado. E sabe quanto elas faturam a mais do que a Tesla, as 4 juntas? 27 vezes mais. Então isso que ele mostra que é algo que não vai se sustentar. Ele vê isso em alguma hora, isso se acertando. Fala sobre o desemprego também, que no Brasil o desemprego antes da crise já era um desemprego alto, e com o que o governo forneceu para as empresas de poder fazer com que elas tivessem uma carga reduzida, uma carga horária reduzida e uma readequação salarial, as pessoas não fossem mandadas embora. Então aqui no Brasil aumentou, não chegou a aumentar mais do que 2 milhões o número de desempregados. Nos Estados Unidos isso chegou a 25 milhões no pico. Muita diferença, né? Então o que ele vê para o Brasil agora? Ele vê que se o Brasil colocar a casa em ordem, que é diminuindo o gasto público, acelerando as privatizações, ele vai atrair muito dinheiro estrangeiro. Por quê? Porque o dólar encontra-se numa média 50% mais do que o real, do que na história dos últimos 40 anos ele vê o dólar caro. Então ele acha que isso vai fazer com que o estrangeiro, se a gente arrumar casa, o estrangeiro vem para investir aqui no país. Bom, agora falando de investimentos, propriamente dito. Ele vê o setor de commodities, principalmente Vale, Petrobras e exportadoras de alimentos como sendo os melhores investimentos nos próximos 10 anos. Não no curto prazo ele não vê isso, mas para o médio e longo prazo ele vê que essas empresas são empresas que são boas de você ter investimento. Já pensou nisso? Bem diferente, né? A gente não ouve muito as pessoas falarem disso. Deu o exemplo da soja, que foi um exemplo que no mundo com a pandemia diminui-se um pouco o consumo da soja, ela cai em dólar, porém com o dólar disparado aqui no Brasil, os produtores de soja acabam ganhando mais em real. Então por isso ele vê essas exportadoras ainda ficando mais competitivas. Um outro investimento que ele gosta muito são investimentos atrelados à inflação, porque ele acredita que o Brasil
pode ter em algum momento, não agora no curto prazo, mas um aumento de inflação. Então ele acha interessante e o Tesouro IPCA é um instrumento muito bom para isso. E para finalizar, ele comenta sobre o setor imobiliário. Foi a única vez na nossa história que durante uma crise aumentou o número de financiamentos imobiliários no país. Por que isso aconteceu? Pela queda de juros. Então ele mostra ali que uma pessoa comprando um imóvel para pagar uma prestação de R$ 2.500, com a taxa de juros antiga, que era por volta de 12% no financiamento, 5 milhões de pessoas tinham acesso a esse financiamento. Hoje, com essa taxa caindo para por volta de 7% ao ano, o dobro de pessoas pode acessar esse financiamento, ou seja, 10 milhões de brasileiros conseguem pagar uma prestação de R$ 2.500 no financiamento. Então ele vê o setor imobiliário decolar. É isso. Um bom domingo para você.